25 de maio de 2013, dia de show do Jorge Mateus na Festa do Milho. E o que isso significa? Nada. Porque hoje o importante é estudar e tecer os devidos comentários sobre prescrição. E comentários sucintos com base aqui na apostila do LFG e no Vadimeco, não é aulinha decorada nem nada. É para reforçar mesmo a decoreba, que é o que é cobrado em primeira fase. Prescrição. O que é a prescrição? A natureza jurídica da prescrição é de causa extintiva da punibilidade. E a prescrição é um instituto de direito material. Então, portanto, quando for feita a contagem da prescrição, deve-se contar o dia de início do prazo. Ao contrário do prazo processual, né, que você exclui o primeiro dia da contagem. Então, para contar a prescrição, o primeiro dia é contado, porque é um prazo material, instituto do direito material, tanto que está previsto no Código Penal e não no Código de Processo Penal. Mas isso não é o importante, tem outras coisas mais importantes. Primeiro ponto para ser observado são os prazos para prescrição, que no Código Penal partem no primeiro momento com base na pena em abstrato, né? Então, antes de qualquer sentença condenatória, o prazo de prescrição vai ser analisado com base na pena máxima em abstrato prevista. Vamos lá com a decoreba aqui, porque isso é importante para a gente memorizar. Vamos decorar. Está no artigo 109. Eu vou falar em uma ordem inversa, que é melhor de decorar. Se a pena máxima prevista para o crime ou contravenção for inferior a 1 ano, a pegadinha é essa, tem que ser inferior. Se for de 1 ano, já não conta. Então, se for inferior a 1 ano, tipo aquelas várias contravenções que são de 3 meses a 6 meses, penas muito baixas, prescreve em 3 anos. 3 anos porque houve uma alteração em 2010. Então, numa prova, tome cuidado. Se o fato for anterior a 2010, o prazo prescricional vai ser de 2 anos. De 2010 para cá, 3 anos o prazo prescricional. No caso de pena igual a 1 ano e que não exceda 2 anos, ou seja, de 1 até 2 anos, prescreve em 4 anos. Ou seja, vamos lá. Inferior a 1 ano, prescreve em 3 anos. De 1 ano, inclusive, 1 ano até 2 anos, prescreve em 4 anos. Superior a 2 anos, ou seja, 2 anos e 1 dia a pena. Superior a 2 anos e não excedendo a 4, ou seja, de 2 até 4, prescreve em 8 anos. Prescreve em 8 anos, de 2 até 4 anos. Superior a 4 anos, e que não exceda a 8, ou seja, de 4 até 8, prescreve em 12 anos. 12 anos, não esquece. Bom, superior a 8 e que não exceda a 12, ou seja, de 8 a 12, prescreve em 16 anos. E por fim, superior a 12 anos, daí para cima, prescreve em 20 anos. Então, são esses os prazos que precisam ser decorados. Não está sendo muito cobrado ultimamente, mas é sempre bom ter isso em mente. Bom, passada essa parte, vamos falar das espécies de prescrição, né? Que são prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva, ou seja, ainda não houve o trânsito em julgado da condenação.
né? Não houve o trânsito em julgado. Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, fala-se em prescrição da pretensão punitiva. E o que tem de importante para falar? Antes, vamos fazer a seguinte observação que está aqui na apostila do LFGA, que é uma pegadinha interessante que costuma cair em concurso público. Porque como a gente vai analisar essa questão de prazos de pena máxima quando houver causas de aumento e diminuição e atenuantes e agravantes? E quando houver concurso de crimes? Pois bem, no caso de causas de aumento e de diminuição de pena, você deve necessariamente aplicar essas causas de aumento e de diminuição de pena na pena máxima em abstrato previsto, no caso de prescrição da pretensão punitiva. Ou seja, se tem uma causa de aumento de pena de 6 meses a 2 anos, você tem que aplicar essa causa de aumento na pena, aumentando a pena máxima em abstrato, de modo que você não pega, você tem de 1 a 2 anos causa de aumento, né? Ou normalmente cai de 1/6 a 2/3, ou de 1/3 até a metade. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a maior causa de aumento e aplicar. Com base nessa maior causa de aumento, aplicada a pena máxima em abstrato, é que você vai achar o prazo de prescrição. Tranquilo. E quando tiver causa de diminuição de pena, você pega a menor de diminuição de pena. Reduz-se a pena de 1/6 a metade em determinado crime. Existe essa causa de diminuição. Você vai reduzir sobre a pena máxima em abstrato a menor causa de diminuição, que nesse exemplo que eu dei seria 1/6. Você diminui o mínimo dentro da pena máxima em abstrato. Não pode confundir isso. Você vai buscar sempre a maior pena possível da condenação para se apurar a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato. Tranquilo. Causa de aumento, você vai pegar a maior causa de aumento. Causa de diminuição, a menor causa de diminuição, aplicadas à pena máxima em abstrato. Não tem segredo. As atenuantes e agravantes, elas, em regra, não são aplicadas para análise. Ou seja, se tem uma possibilidade ou não de incorrer, como não houve trânsito em julgado, essas causas não são aplicadas porque elas são muito a critério do juiz. Então, elas não são aplicadas, salvo uma exceção, que é a da menoridade, que a gente vai explicar mais à frente. Menoridade não de 18 anos, mas de 21. Porque o menor de 18 é inimputável. O semi-imputável, ou seja, não é, ele é regido pelo ECA. Então, o que acontece? No caso de atenuante e agravante, não se aplica, exceto a menoridade de 21 anos. Ou seja, quem comete o crime e na época do fato tem entre 18 e 21 anos de idade, menos de 21 anos de idade, o que acontece? Ele terá sua pena, o prazo prescricional reduzido pela metade. Ou seja, cometeu uma contravenção penal com pena inferior a 1 ano. Cometeu uma contravenção lá que tem punição de 3 meses a 6 meses. Prescreveria em qual prazo? Em 3 anos. Mas se ele era menor de 21 anos na época dos fatos, vai prescrever em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. O mesmo se aplica se ele for maior de 70 anos na época da prolação da sentença. Também terá a mesma redução. Então, causas de aumento e de diminuição aplica-se para se chegar ao prazo prescricional. Atenuantes e agravantes não se aplicam, com exceção da atenuante da minoridade e da atenuante dos 70 anos lá na data da prolação
da sentença. Lembrando, também isso é importante, o que acontece no caso de concurso de crimes. Havendo concurso de crimes, no caso de concurso de crimes, quando for prolatar a sentença, a prescrição será analisada sobre cada um dos crimes, ou seja, o crime em concurso formal, o crime continuado, perdão. Antes de proceder essa exasperação, vai averiguar cada um daqueles crimes se incide a prescrição sobre eles. E se algum dos crimes já tiver prescrito, vai ser prescrito. Se não tiver, vai ser feita a exasperação sobre esses crimes, né? A extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, né? Concurso formal, crime continuado, não se considera não se faz primeiro a exasperação, né? No caso de concurso formal, aplica-se apenas a pena de 1, aumentada de tanto. Não se procede a exasperação antes. A exasperação é realizada após se verificar a prescrição. Primeiro se verifica se ocorreu a prescrição. Outro dado importante a ser dito é o seguinte: no caso de crimes de competência do júri, porque a pronúncia é a causa interruptiva da prescrição. Mas o que acontece? Se após a pronúncia o conselho de sentença desclassificar o crime para outro crime que não seja da competência do júri, ainda assim a pronúncia será considerada uma causa interruptiva da prescrição. Isso é súmula 191 do STJ. Não pode ser esquecido, não deve ser esquecido. Vamos lá. Ainda sobre a prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Como que funciona a prescrição da pretensão punitiva retroativa? Da seguinte forma: ocorrendo a prolação de sentença condenatória e, em seguida, o recurso do Ministério Público não seja aceito, ou o Ministério Público não recorra, apenas a parte recorra, a defesa recorra, o que acontece? Vai se analisar a prescrição retroativa com base na pena aplicada na sentença recorrível. Ou seja, já não é mais aquela pena máxima em abstrato. O cara cometeu um homicídio simples, foi condenado à pena mínima de 6 anos. O Ministério Público não recorreu ou o recurso dele não foi recebido. O que acontece? Vai se analisar retroativamente se ocorreu a prescrição. Somente a defesa da pessoa condenada recorreu. O que vai acontecer? Vai se analisar se ocorreu a prescrição entre os marcos anteriores, né? Ou seja, se entre a data do recebimento da denúncia, da sentença de pronúncia, ou entre a data da sentença de pronúncia ou da sentença condenatória recorrível. Isso sem falar se tiver ocorrido alguma causa de suspensão da prescrição. Se entre algum desses prazos tiver ocorrido o tempo máximo de, ou seja, vamos lá, o que a lei prevê. No caso de 6 anos, a prescrição ocorre em 12 anos, salvo engano, não é isso? Entre 4 e 8 anos, prescreve em 12 anos, exatamente, em 12 anos. Então, se tiver transcorrido um lapso temporal de 12 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença de pronúncia, ou entre a prolação da sentença de pronúncia e a prolação da sentença recorrível, se entre algum desses prazos tiver transcorrido o lapso temporal de 12 anos, no caso dessa pessoa que foi condenada por homicídio simples a uma pena de 6 anos, se tiver transcorrido esse lapso temporal, vai ocorrer a prescrição. Ou seja, a análise é retroativa, para trás. Não pode ser confundido com uma situação diversa, que é a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Ela é
acaba funcionando da mesma forma, não vai mais se aplicar a pena máxima em abstrato para analisar se ocorreu ou não a prescrição. Ou seja, vamos usar o mesmo exemplo para não ter confusão. Houve a condenação por homicídio simples, a pena mínima de 6 anos e sentença recorrível, né, no tribunal do júri. O Ministério Público não recorreu, ou o recurso dele não foi recebido e só a defesa do condenado recorreu. Parte-se daí para frente. Parte-se daí do ponto dessa sentença. Não é do ponto da sentença, é do ponto da sentença, se o Ministério Público não recorrer, ou do ponto do momento do não recebimento do recurso do Ministério Público para frente. Então, desse ponto para frente, até a sentença transitar em julgado, vai se analisar a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Ou seja, o cidadão foi condenado a 6 anos e, pelo homicídio simples, o Ministério Público não recorreu, ou o recurso dele não foi recebido, só a defesa recorreu, e passa o lapso temporal de 12 anos, e quando ocorre a sentença correu, já tinha passado 13 anos, corrido mais de 12 anos. O que acontece? Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Ou seja, a análise é para frente, para frente, para frente. Retroativa, para trás. Sempre com base na sentença condenatória recorrível. Bom, prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, né? A prescrição virtual não é aceita pelo Supremo Tribunal Federal nem pelo STJ, que seria aquela prescrição da pretensão punitiva com base na pena máxima em abstrato, em que se verifica já no início do procedimento que muito provavelmente a pessoa é condenada um crime qualquer aí, pena máxima de 2 anos, uma ameaçazinha da vida, tal, e o processo não anda normalmente, atrasa muito, e verifica-se que ele vai ser condenado na pena mínima. E entre o prazo do recebimento da denúncia até a sentença, já vai ter transcorrido um lapso temporal muito superior. Pensar, o cara vai ser condenado a pena mínima de 6 meses, que prescreve em 3 anos, já passou 4 anos, então vai prescrever. Então vamos declarar a prescrição antes mesmo de prolatar a sentença, por uma questão de economia processual. Não colou, não funciona, o STJ não aceita esse tipo de prescrição. Prescrição virtual. Prescrição da pretensão executória, né, da pena, se regula com base na pena aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado. Aí é transitada em julgado. Nela também se analisa a questão da menoridade, né? Se o agente era menor de 21 anos na data do fato, que aí reduz o prazo prescricional pela metade, ou se o agente era maior de 70 anos, né, na data da prolação da sentença. Também se verifica a questão da reincidência. A reincidência é analisada. Porque se for reincidente, o que acontece? No caso de reincidência, aumenta-se em 1/3 o prazo prescricional. Ou seja, o cara foi condenado, transitou em julgado, faz uma análise retroativa, seria verificado que ocorreu a prescrição, mas como ele foi condenado, aumenta-se em 1/3 o prazo prescricional, que pode acabar prejudicando. Então, na prescrição da pretensão executória, verifica-se a reincidência. A reincidência só é analisada na prescrição da pretensão executória. Ela não é analisada na prescrição da pretensão punitiva.
Causa de interrupção aqui da prescrição da pretensão executória, no artigo 117, seria... Tem várias, né, mas interessante falar aqui, pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência. Iniciou-se a execução da pena, o réu fugiu, inicia contagem do prazo de prescrição. Foi recapturado, interrompe-se o prazo de prescrição. No caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Se o foragido fugiu antes da Lei 12.234, o tempo que falta prescreve em anos diferentes, pois mudou o inciso 6 do artigo 109, que fala o artigo 113 do Código Penal. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Bom, tem as causas de suspensão da prescrição e as causas de interrupção, mas essas, se eu for ficar falando uma por uma aqui, vai complicar muito. O caso é de lei mesmo. E o basicão da estrutura aqui da prescrição, e o que cai mesmo é essa prescrição retroativa, intercorrente, prescrição virtual. O importante já foi falar dessas causas interruptivas aqui, e suspensivas devem ser analisadas. Lembrando que, em regra, começa a contagem da prescrição da data do fato até o recebimento da denúncia, o recebimento da denúncia até a prolação da sentença recorrível, ou no caso de crimes dolosos contra a vida, no caso, pronúncia, sentença de pronúncia e sentença recorrível, e por aí vai. As causas suspensivas, podemos citar, né, a suspensão condicional do processo, o artigo 366 do Código Penal, do Código de Processo Penal, e várias outras causas suspensivas e causas interruptivas. Sobre prescrição, basicamente é isso.